Eu vou pedir a você, abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, eu quero estudar uma palavra de Deus com você, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 17 a 23. Marcos, capítulo 9, versículo 17 a 23. É muito importante para mim nessa hora que você faça a leitura da palavra, que você não apenas ouça isso, mas coloque os teus olhos agora na palavra, na Bíblia. Se você não trouxe aqui no telão, mas que você leia agora, dê uma atenção especial nisso, por favor. É palavra de Deus, nós cremos assim, e nós cremos que há um poder muito grande na palavra. Amém, irmãos? Dá uma atenção especial nisso, por favor. O texto começa assim: um dos homens no meio da multidão tomou a palavra e disse: mestre, eu trouxe o meu filho para que o Senhor o curasse. Ele não pode falar, porque está com um espírito que o impede de falar. E sempre que o espírito toma conta dele, atira-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Então eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o demônio, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó, que fé pequena vocês têm! Quanto tempo mais devo ficar com vocês até que finalmente creiam? Quanto tempo mais esperarei? Tragam-me o menino. Então trouxeram, mas o espírito, quando viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Jesus ao pai do menino. Ele respondeu: ele está assim desde que era pequeno. Muitas vezes o faz cair no fogo ou na água para matá-lo. Ó, tenha misericórdia de nós, e se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, ajude-nos. Se eu posso, perguntou Jesus. Qualquer coisa é possível para aquele que crê. Amém, irmãos? Tema de hoje: só falta você acreditar. Fala para a pessoa lá assim: só falta você acreditar. Você pode fazer isso de novo, sei que é incômodo, né? Mas fala para a pessoa assim: olha, só falta isso, você acreditar. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para falar conosco? Vamos? Isso para nós aqui é tão importante. Tem pessoas que vão ouvir essa palavra hoje, depois talvez só o outro domingo vão ouvir uma palavra aí. Ou talvez você entrou aqui pela primeira vez, e eu creio que Deus trouxe você aqui porque Ele quer falar com você. Talvez você falou assim: eu vou lá, mas Deus já estava dizendo: você vai lá, que eu quero falar com você, tá bom? Então eu vou pedir, fecha os teus olhos, fica sós com Deus, fala com Ele. Deus, fala comigo, me dá uma palavra aqui. Fala para Ele: Senhor, deixa eu sair daqui falando que a palavra foi para mim. Se você puder orar pela pessoa que está do teu lado aí. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar nesse momento, quero te adorar. Eu digo obrigado, Deus, porque o Senhor sabe tudo que nós precisamos, o Senhor sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. O Senhor sabe muitas vezes da aflição do coração, o Senhor sabe o que altera a batida do nosso coração, o Senhor sabe tudo. E eu creio que a Tua palavra vem nos curar essa noite.
Tua palavra vem provocar uma mudança na nossa vida. Por isso eu peço, Deus, fala conosco, torna bem claro, de maneira que nós saiamos aqui dizendo, a palavra foi para mim hoje, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Essa palavra, ela tomou meu coração na quarta-feira. Eu creio que essa palavra já estava no coração de Deus para nós, porque a Bíblia diz que Deus supre necessidades. Eu creio assim que Deus já tem guardado para nós todas as coisas. Você crê nisso, irmãos? Eu acho fantástico quando a Bíblia diz assim que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu ainda, coração nenhum alcança o que Deus tem preparado, né? Já tem reservado para cada um de nós. E ao tempo certo de todas as coisas, quando Ele abre as janelas, e abrindo as janelas Ele faz chover, derrama sobre nós. É o tempo certo de Deus para a minha vida e para a sua vida. E quarta-feira nós estávamos aqui na reunião nossa de quarta-feira, e eu estava ali no corredor. Foi quando a palavra começou a encher o meu coração. Um grupo de crianças estava ali naquele corredor, e uma criança estava quietinha, cara, assim, e ela não é assim, eu conheço. Ela não é assim. E ela estava com o olho assim um pouco para baixo, um pouco vermelho. E aí uma das crianças, uma das meninas falou assim, pastor, o senhor ora por ela está com febre. E você fica até envergonhado, né? Na hora assim, eu falei, não, vamos orar sim, né? E aí eu vim para cá, eu ia começar a reunião, e aí a mãe veio com a criança. E a mãe falou, pastor, nós não íamos vir hoje. Ela está com febre, e está com febre alta, e realmente estava assim, você põe a mão, você percebe que estava com a febre alta. Mas aí a mãe disse assim, pastor, mas ela quis vir. Louvado seja Deus, né? E ela quis vir, porque ela falou assim, mãe, vamos lá na igreja pedir oração. Puxa, aquilo me tomou de um jeito, né? Aquilo me pegou. E aí eu ministrei o estudo, e depois do estudo pedi à igreja que orasse. E nós oramos, e eu fiz questão de já no dia seguinte ligar para... E aí a criança que atendeu, dizendo, eu estou bem. E a mãe disse, pastor, acordou outra criança, né? E você vê como é que as coisas são, né? Como é que uma criança, que muitas vezes nós assim nos entregamos e nós aceitamos determinada situação, e a criança falou, não, vamos na igreja, eu vou pedir oração. Uma história muito antiga, conta de um vilarejo, em que o povo decidiu se reunir um dia para orar por chuva. Já havia muito tempo sem chover, então todos combinaram, falou, olha, vamos nos reunir e nós vamos tirar um tempo para orar, e nós vamos pedir a Deus que faça chover, traga água para esse lugar. E aí uma criança então, quando estava saindo, voltou correndo para dentro de casa, falou, mãe, espera, e voltou para dentro de casa e pegou o guarda-chuva. E quando ela foi sair com o guarda-chuva, a mãe falou assim, por que você pegou o guarda-chuva, menino? Não está chovendo? Mas ela disse assim, mas vai chover. Então eu queria ministrar essa palavra no seu coração, porque só falta você acreditar. Essa história, fazendo uma releitura dela, diz que Jesus está voltando, e ele vê uma multidão assim, um assunto, pessoal falando um pouco alto, um pouco de confusão, e quando ele está chegando, as pessoas se voltam para ele, e o pai vem na direção dele, já falando, já contando uma história para ele, dizendo, o senhor precisa me socorrer. E por quê? O que está acontecendo? Ele falou, olha, eu trouxe o meu filho, e o meu filho, ele tem sobre ele, tem um espírito agindo sobre ele,
que muitas vezes pega ele assim, e ele vai direto correndo para o fogo. Se a gente não agarra ele, se a gente não segura, ele se atira no fogo. E muitas vezes é água, a gente não pode deixar ele nem perto de água, porque o Espírito vem sobre ele e toma a vida dele e joga ele na água para matá-lo. E eu trouxe ele aqui, mas os seus discípulos não puderam expulsar, tirar esse espírito. E eu queria só abrir um parênteses para você aqui, que isso é real. Se você nunca viu, se você nunca ouviu, eu quero dizer para você que isso é real. Eu e a Eloíde, nós vivemos muitos anos essa luta. É uma luta com pessoas possessas. Nós somos pastores em Cachoeira Paulista, numa época em que Cachoeira Paulista era considerada a capital nacional da macumbaria de quintal. E todos os cultos assim, as pessoas ficavam possessas. Os filhos traziam os pais, segurando os pais pelas mãos assim, bêbados, pais bêbados, e os filhos vinham, traziam os pais para a igreja, as criancinhas, e falavam assim: pastor, esse aqui é meu pai. Era só o tempo da criança falar assim: é meu pai. E aí já manifestava uma coisa horrível, era uma luta. Eu estou contando porque isso é muito real, isso é muito forte. Quantas vezes assim, nós já chegamos em casa, na nossa casa, e tinha uma macumba na porta da nossa casa. Quantas vezes, eu me lembro de uma história no Parque São Francisco, de uma noite, uma pessoa totalmente ali, possessa por espíritos ali, e você repreendia aquilo em oração, quando parecia que estava bem, manifestava outro, e aquilo foi por horas, até que eu creio mesmo, foi uma graça, uma misericórdia de Deus tremenda, porque nós já estávamos assim, fisicamente esgotados, a pessoa estava esgotada fisicamente, mas eu creio mesmo que aquele momento ali foi um momento que Deus interferiu de uma forma poderosa naquele lugar, deu um basta, porque os demônios se manifestavam e diziam assim: nós somos muitos, e era uma coisa horrível. Então, isso que eu estou lendo para você, essa leitura é uma coisa real, e quando você vê assim, fala assim: os discípulos não puderam fazer alguma coisa, porque muitas vezes, e a própria Bíblia fala sobre isso, requer de nós um nível maior da nossa fé, requer de nós um momento maior de oração, de leitura da palavra. Quem já leu que a Bíblia fala assim: há castas que só saem com oração e jejum? Nós sabemos isso, nós sabemos. Mas aí o pai então conta essa história para Jesus, e Jesus pergunta para ele: mas quanto tempo que isso já acontece? E ele fala: olha, desde que ele era pequeno. E Jesus fala, está escrito no texto, Jesus fala para os discípulos, para todos que estão ali, fala assim: gente, quanto tempo mais vocês precisam, quanto tempo mais vocês querem que eu esteja aqui, para que vocês acreditem? E aí o pai do menino vira para Jesus e fala: eles não puderam, mas se tu podes, faz alguma coisa por ele, por favor. E aí Jesus devolve, e a mensagem dessa noite é essa, que Jesus devolve. Jesus fala assim: eu acho que você não entendeu, porque se eu posso, a questão aqui não é se eu posso, a questão é se você consegue acreditar, porque se você consegue acreditar, eu acabei de fazer uma leitura da Bíblia para você, e ele fala assim: não é a questão se eu posso, a questão é se você consegue acreditar, porque se você conseguir acreditar, está escrito na palavra, tudo é possível, aquele que crê. O que existe e o que ainda não existe, o que se vê e o que não se vê, é possível se você consegue acreditar. Fala de novo para a pessoa, eu sei que você vai fechar, mas fala assim: só falta você acreditar. Olha aqui, assim,
O que Deus pode, por favor, preste muita atenção nisso, sim, olha. O que Deus pode fazer não depende, irmãos, a sua fé, ela não põe poder em Deus. A sua fé, você fala assim, eu creio que os mortos são ressuscitados. Aí a sua fé põe poder em Deus para ressuscitar mortos. Por exemplo, há pessoas que até hoje não acreditam que Deus fez o sol, mas o sol está lá. Está lá. Há pessoas que não acreditam que Deus fez o homem. E na melhor explicação do ser humano em relação ao homem é que ele veio do macaco. Mas o fato é que todo dia nasce mais um. Todo dia nasce mais um. A Bíblia fala assim, os céus proclamam a glória de Deus, a existência de Deus. Por si só, se você acredita ou não acredita, eu quero dizer algo para você: Deus existe. Ponto final. E as coisas vão continuar acontecendo. Agora, se você conseguir crer, o que você conseguir crer, Deus está dizendo, é possível isso acontecer. É possível isso acontecer. Aqui e agora, hoje ainda, antes que você saia daqui. Se você conseguir um atrevimento de uma fé, de dizer assim, tu podes e eu acredito que tu podes fazer. Amém. Eu acredito. Agora, o que Deus não pode, e aí você fala, pastor, mas como assim, Deus não pode? O que Deus não pode tem a ver com a sua fé. A Bíblia diz assim, que houve um lugar em que Deus não pôde fazer ali muitos milagres, porque o povo não conseguiu acreditar. Esse homem falou para Jesus, olha, eu trouxe meu filho, mas eles não puderam. Não puderam. Porque se você não acreditar, se você não permitir, por sua fé, o improvável sobre a sua vida não acontece. Então eu queria dizer para você que já veio a essa igreja, já foi a outra igreja, já nasceu em igreja ou se converteu agora, você já leu a Bíblia inteira ou não leu, se você tem ministério ou não tem, só falta uma coisa para você, é você acreditar que agora mesmo Deus está fazendo alguma coisa. Crê nisso, irmãos? Só falta isso. Não falta mais nada para que você possa experimentar um agir tremendo de Deus sobre a sua vida. Esse homem, ele está num desespero e ele está vendo ali que as coisas não acontecem, mas ele fala para Deus, Senhor, se o Senhor consegue fazer, e Deus fala, o problema não é se eu consigo, porque é fato que eu consigo. O que está travando aqui, o que está fazendo com que essa história, esse menino desde pequeno não seja liberto, que esse menino ainda tantos anos já sobre a vida dele, ele não viva o sobrenatural de Deus, o que está fazendo com que talvez a sua casa, até hoje não houve um romper, não houve um quebrar de uma maldição, o romper de um limite que foi imposto ali, o que faz com que muitas vezes as coisas não possam fluir de uma maneira mais rápida sobre a sua vida, é você conseguir crer, é você acordar pela manhã e dizer assim, o céu não está em crise. Amém. Eu creio em milagre, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Deus pode fazer todas as coisas, e aí você começa a andar de uma maneira diferente. Você começa a ter uma postura diferente, você começa a agir já entendendo que Deus já está fazendo, Ele não vai fazer, Ele já está fazendo, e pelos olhos da fé eu posso contemplar, amém, o meu milagre chegou, amém? Não foi isso que nós cantamos aqui? Meu milagre chegou. Então eu queria ministrar essa palavra na sua vida hoje. Só falta você acreditar. Só falta isso, só falta você falar isso com a sua boca, só falta você crer no seu coração. A Bíblia está repleta de relatos, de histórias que estão lá para que você mude a sua fé, mude a sua postura. A Bíblia fala de uma mulher que ela tinha uma hemorragia muito forte,
E ela um dia, ouvindo falar que Jesus estava passando por ali, ela decidiu acreditar, e ela disse para si própria, ela vira para ela mesma e ela fala assim: eu acredito que se eu tocar nele, eu serei curada. E foi tão interessante que quando ela tocou, Jesus para e falou: alguém me tocou. E os discípulos falam: não, mas todos estão te tocando. Mas o que ele queria dizer assim: alguém me tocou acreditando que eu posso fazer algo. É diferente. Talvez no meio da multidão você acha que vai cair assim como se fosse uma chuva igual. Não, vai cair mediante a sua fé, vai cair segundo o que você crê. Fala para a pessoa do lado assim: se você crer, é possível. Aí talvez você não entenda por que um recebe aqui, outro recebe ali. Por que uma menininha fala assim: eu estou com febre, mas eu vou lá na igreja e eu vou pedir para a igreja orar. E aí ela vai para casa dormir, e Deus faz a febre retroceder, e ela acorda e vem dançar hoje aqui na frente. Né? Vem dançar toda alegre aqui, pulando, e eu olhando e falando: meu Deus, tudo porque ela disse assim: eu vou pedir oração, eu creio, Deus pode me curar. A Bíblia fala de uma mulher que ela deixa a filha dela em casa, possessa por demônios em casa, e ela vai até Jesus, e ela chega em Jesus, e ela fala que ela acredita, e aí Jesus, como que testando, eu quero ver essa fé, como é a sua fé? E Jesus fala assim para ela assim: não é certo eu tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela demonstrando como ela cria, a maneira como ela acreditava, ela falou assim: correto, sim, mas até os cachorros pegam as migalhas que caem das mesas, e Jesus fala para ela assim: a tua fé, foi por causa dessa fé, foi por causa dessa maneira como você acredita. Não há barreiras, não há nada que seja maior do que a sua fé. Ainda que eu coloque obstáculos, você continua crendo. Pode ir, a sua filha já está liberta. Um dia um homem procurou Jesus, e ele tinha deixado um criado paralítico e com demônios também. E ele vai até Jesus, e aí Jesus fala para ele assim: vamos, eu vou à sua casa. E aquele homem foi disposto a acreditar, e aquele homem fala assim: olha, eu sou um homem como o Senhor, eu entendo como é, eu também tenho autoridade, quando eu dou uma ordem, essa ordem ela tem que se cumprir. Então, se o Senhor der uma ordem agora mesmo, eu volto para minha casa. Eu acredito que se o Senhor falar que ele está curado, eu volto para casa e eu sei que eu vou ver ele curado. A Bíblia diz assim, que Jesus falou: nem em Jerusalém eu vi alguém que acredita dessa maneira. Ele estava dizendo: nem na igreja eu encontro gente que acredita que basta uma palavra e a pessoa será curada. Essa palavra tomou meu coração na quarta-feira, porque às vezes nós vamos deixando de acreditar, as coisas vão acontecendo, os problemas vão acontecendo, e parece que tudo vai ficando difícil. Essa semana eu passei por uma luta, e um problema sério que aconteceu, e eu fui tomar café com um pastor essa semana, e eu estava debaixo de oração, mas estava bem sentido com o que aconteceu. E quando eu sentei para conversar, o pastor disse assim para mim: Vanderlei, eu estou com tanto problema que eu não estou querendo nem pensar, porque até meus pensamentos estão com problema. E eu falei assim: bom, não vou abrir a boca para falar do meu, porque senão eu derrubo ele. E ele começou a contar algumas coisas que estavam acontecendo, e até mesmo problema com a esposa, com doença. E naquela manhã nós pudemos encher o nosso coração crendo que Deus pode fazer.
Deus pode fazer. As coisas acontecem, assim, parece que derrubam a gente, né? Tiram a gente do prumo, mas no céu há um que se assenta num trono. Aleluia. E todas as coisas estão debaixo da sua ordem. Eu creio, irmãos, eu creio. Deus reverte situações, Deus muda o contexto de coisas, né? Aquilo que muitas vezes parece que é o fim, mas se você conseguir acreditar, em tudo isso haverá uma vitória. Você crê nisso? Abra sua Bíblia no livro de Jó. Vou pedir a você que leia comigo Jó, capítulo 5, versículo 8 a 11. O que você deveria fazer se você realmente acreditasse? O que você deveria fazer se você realmente acreditasse? Quantos aqui oram por mim? Vou contar, não ia contar, vou contar. Não gosto de deixar vocês preocupados comigo. Mas segunda-feira aconteceu um problema. E por isso que eu falei para você que essa palavra tomou meu coração na quarta-feira. Segunda-feira eu estava vindo aqui para a igreja, era 8h20 mais ou menos da noite, nós íamos orar às 9 horas, estava chovendo e eu atropelei 2 mulheres. Quando eu estava, havia uma lombada e estava chovendo de noite, e eu parei o carro assim, dei uma freada no carro e passei pela lombada, soltei o carro e 2 senhoras, sombrinha na chuva assim, eu já estava em cima da faixa, elas entraram. E aí foi um estrago. Pegou bem na quina do carro, assim, né? Porque elas entraram quando eu já estava na faixa. E você não imagina, se alguém passou por isso, sabe o que eu estou falando. Você não imagina como foi, né? Ver uma senhora caída no chão e você socorrer duas pessoas ali. Meu coração ficou desse tamanho, né? E eu lembrando da pregação de domingo, irmãos, equilíbrio emocional. Falei, Deus, eu entendi a pregação, o senhor não precisa nem fazer eu viver, já tô tudo certo, né? E foi socorrer ali, socorrer a família, meu Deus, e aquela muvuca, trânsito parado e você no meio lá, né, chamando SAMU, socorrendo a pessoa, tirando a roupa do corpo para colocar, para não deixar a pessoa no chão, e polícia, e Santa Casa, e socorrer, mas graças a Deus, sim, as pessoas estão bem, né? Puxa, Deus foi maravilhoso, O dano material, irmão, sempre tem, essas coisas sempre acontecem, né? Eu já estou até dando meu carro para a funilaria. Fico com meu carro, né? Acho que eu vou só emprestar da funilaria quando eu quiser usar, né? Não tem jeito, acontece. Mas aí eu fiquei arrasado, né? Fiquei segunda noite, terça. Aí terça-feira uma pessoa falou para mim, falou assim, eu ouvi muitas coisas, tá? Muitas coisas. Mas terça-feira uma pessoa falou para mim assim, falou, Vanderlei, se isso aconteceu, é porque uma coisa muito grande vai acontecer. Eu falei assim, quer dizer que se for uma coisa pequena não acontece?
Mas a pessoa falou com tanta autoridade, falou: Vanderlei, se isso aconteceu, porque Deus está fazendo alguma coisa muito grande. Amém. Aí eu fiquei em choque comigo, sabe? Eu fiquei assim, puxa vida, Deus podia falar o que é para me alegrar, né? Tirar eu da tristeza. Aí na quarta eu vim aqui pregar, vim aqui no estudo, mas eu estava com meu coração pequeno. Aí a criança vem e fala: eu não ia vir não, a gente não ia vir, mas eu vim aqui para a igreja orar. E aquilo eu entendi Deus falar: só falta você acreditar. Amém. Que algo vai acontecer. Amém. Em meio a tudo que você está passando, em meio a toda a situação que muitas vezes você fala: não entendo por quê, o que eu fiz? Teve até uma pessoa que falou assim: não, isso aí é para você orar mais. Eu falei: mas eu estava indo orar. Eu estava indo para orar, né? Então, mas eu vim ministrar algo no seu coração que assim tomou o meu coração. Não importa o que esteja acontecendo sobre a sua vida, só falta você dizer: eu creio. Vocês lembram daquela passagem que o homem vai procurar Jesus, mas Jesus se atrasa por causa daquela mulher hemorrágica, e nesse processo alguém chega e diz para ele: olha, não adianta mais, já deu tudo errado, ela morreu, não tem mais o que possa ser feito. Jesus vira para ele na hora, Jesus vira e fala para ele assim: não tenha medo, só crê. E aí aquele homem fala para Jesus: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus ressuscitou a filha dele, ela estava morta. Então só falta uma coisa para um milagre acontecer, para algo reverter, para algo mudar, para algo acontecer, para o que é grande ser liberado. Creia, acredite. Aí, bom, essa foi a primeira parte. Agora eu vou terminar a pregação, porque há uma finalidade. Há uma finalidade. Tudo que eu falei aqui tem uma finalidade. Não é só para você dizer amém, aleluia. Não, não é só isso não. Porque se você realmente acredita, faça isso. Eu vou ministrar agora aqui. O que você deveria fazer, se você realmente acreditasse. Se você acredita, você tem que fazer isso aqui, porque coisas vão acontecer. Primeira coisa que eu quero falar é uma palavrinha que talvez você nunca ouviu ou não ouça com frequência: é apelar. Apelar. Se estiver anotando, anote isso: apelação, apelar. Jó 5:8, de 8 a 11. Vou lhe dar um conselho, preste muita atenção nisso. Procure a Deus e apresente a sua causa a Ele, pois Ele faz maravilhas, milagres que não se podem explicar. Ele manda a chuva cair sobre a terra e regar os campos. Ele exalta os humildes e coloca em segurança os que choram. Quem crê nisso? Amém. Deixa eu falar algo a você. Quando uma pessoa perde, quando algo dá errado, eu acredito que segunda-feira algo deu errado. Quando alguma coisa acontece, tira o chão, você perdeu. Eu falei para a Eloide, eu falei assim: essa semana eu estou apanhando, mas passa, eu creio que passa. Quando você perde, você está perdendo, há uma possibilidade de você apelar para uma instância superior. Há uma possibilidade de você gritar para uma instância muito maior, onde tudo é possível acontecer. Preste atenção no que eu estou dizendo. Se você realmente acredita, você deveria apelar aos céus por uma intervenção, porque é o que vai acontecer na sua vida. Os amigos falaram: Jó, se eu fosse você, eu apelaria para Deus, porque Ele faz coisas tremendas e maravilhosas.
Eu estou explicando a razão porque muitas vezes as situações em relação aos seus filhos não acontecem. Apele. Amém. Estou lendo um livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar. E essa semana uma das páginas, você vê que Deus ele quer falar com a gente, fala mesmo, né? Uma das páginas do livro que eu estou lendo conta a história de uma mulher que, vendo a mãe se batizar, não parava de chorar. E o pastor que fez o batismo perguntou para ela: algum problema? Ela falou assim: não, eu estou chorando por minha mãe. Ele falou: então, mas ela está se batizando, alguma coisa? Aí ela falou assim: é porque eu lutei muito por ela. Eu falei: então, mas hoje você não teria que se alegrar? Você não teria que se alegrar, sua mãe está se batizando. Ela falou assim: mas eu orei por ela 20 anos. E ela falou: por que eu estou chorando? Porque várias vezes passou no meu coração em desistir de orar por ela. Quando já fazia 10 anos que eu orava por ela, eu pensei em largar mão. 20 anos eu orei pela vida dela. Você talvez está vivendo uma situação em casa, uma situação familiar, uma situação de filhos, uma situação de finanças, uma situação de casamento, uma situação de futuro. Se você realmente acredita, apele. Entra num processo, você com o Senhor, clame aos céus, e haverá uma intervenção do céu sobre a sua vida. Eu creio nisso, eu vim aqui falar isso para você. Só falta você acreditar. Os homens tentam, irmãos, os homens tentam e não conseguem, porque tem situações que são difíceis demais. São situações que você nem imaginaria que você ia estar vivendo isto. Mas eleva a uma instância superior, aonde quem está lá pode todas as coisas, que se assenta no alto e sublime trono, acima de todo principado e potestade, tudo está debaixo dos seus pés. Clama a Ele, e Ele, a Bíblia diz, e Ele ouvirá o seu clamor. E Ele ouvirá o seu clamor. Então, a minha palavra hoje aqui são para pessoas que elas acreditam tanto a ponto de apelar, fazer uma apelação. Talvez você esteja passando um momento difícil, deu errado, mas eu vim falar a você, Deus hoje quer ouvir isso. Deus quer ouvir a sua apelação. Segunda coisa que você deveria fazer, se você realmente acreditasse, você deveria interceder. Você deveria interceder. Eu vou ler um texto um tanto quanto longo, eu vou pedir que você ouça, não precisa nem abrir. Gênesis 18, 28 a 32. Mas comecei a falar ao Senhor e devo continuar. Na hipótese de faltarem 5 para completarem os 50 justos, por causa desses 5 que faltaram, o Senhor destruiria a cidade? Deus disse: não destruirei a cidade se achar nela 45 justos. Aí eu acredito que ele deve ter feito uma contagem rápida na cabeça, e aí ele não achou os 45. E aí ele continuou intercedendo. Abraão falou de novo: e se achar ali 40 justos? O Senhor respondeu: a cidade não será destruída por causa dos 40. Abraão insistiu: peço que tenha paciência, Senhor. E se forem 30 os justos? O Senhor respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Abraão então prosseguiu. Quem está ouvindo? Amém. Interceder. Se você realmente acredita, se você realmente acredita que Deus pode fazer uma coisa, não abra mão, interceda. A Bíblia diz: Deus procura intercessores. Mas o problema é que talvez você não acredite que Deus possa fazer.
E se apenas 20 justos forem encontrados ali? O Senhor respondeu: não destruirei a cidade por amor aos 20. Disse por fim Abraão: não fique irado, Senhor, se lhe falar só mais uma vez. E se forem encontrados apenas 10 justos? O Senhor respondeu: não destruirei a cidade por amor aos 10. Olha para mim, você percebe que só falta você acreditar que Deus quer fazer? Você sabe que não tinham 10? Alguém já leu a história? Dos que saíram, um ainda quis voltar, ainda olhou para trás. Desculpa, eu preciso falar isso porque parece que está mais fácil para nós acreditarmos em promessas de políticos. Hoje eu sei que seu voto foi lá hoje, foi um voto, sabe, tipo assim, para não votar nele, eu voto nesse. Aliás, faz muitos anos que o Brasil está assim, sabe? Entre o pior e o ruim, a gente... Agora, não sei, se tiver o segundo turno, então você vai achar que eu estou praguejando. Não estou. Senão depois você vem, pastor, não falei nada. Você está falando, se tiver o segundo turno, que hoje você não vai falar nada. Se você fala, dá uma briga. E aí você fica entre a cruz e o punhal. Porque a nossa esperança, a gente consegue acreditar em promessa de homem. Mas se você realmente acreditasse que há uma promessa de Deus sobre o Brasil, você deveria interceder pelo Brasil. E nós não estaríamos vivendo esse momento de escolher entre o pior, o ruim, o menos ruim, o menos ruim, o menos ruim. Glória a Deus. Vocês pegam rápido, né? Impressionante. Então nós não estaríamos nessa situação, nós estaríamos bem diferentes. Mas eu vou dizer a você, Deus trabalhou meu coração essa semana. Só falta você acreditar. Porque se você acreditar, entra na brecha. Alguém sabe do que eu estou dizendo? Há situações esperando alguém que acredita subir ao monte, descer de joelhos, pôr o rosto no chão, levantar as mãos, virar o rosto para a parede, começar a clamar, porque Deus vai virar a história. Amém. Deus vai virar o que está acontecendo. Ah, pastor, na minha família há uma história de caos. Mas se você acredita que Deus pode, comece a orar, comece a interceder por sua família. Deus vai começar a virar, Deus vai virar a história, Deus vai começar a mudar o clima, Deus vai começar a mudar as circunstâncias, Deus vai começar a intervir na história, e os demônios têm que fugir em nome de Jesus Cristo, que mantém preso, que escraviza, que mantém a dor, que mantém a febre, que tem que sair, porque há uma intervenção. E isso acontece quando um povo intercede. Desculpa, mas está faltando intercessores, está faltando gente que cubra em oração sua família, sua casa. Vocês lembram quando o pastor Lorival veio pregar aqui? Nós estávamos no meio da adoração, terminou a adoração, e eu peguei o microfone, vim para frente e falei assim, falei, isso está gravado, falei, há um livramento de Deus aqui, e nós oramos. Ele saiu daqui, pegou a Dutra, quando chegou próximo de Jacareí, tinham guias de calçada, paralelepípedo posto na Dutra, para assaltos. Os carros, já tinham carros parados no meio da Dutra. Quando ele viu, ele não tinha o que ele fazer. Ele falou assim, eu não tinha o que fazer, porque quando eu vi, eu percebi, ele acelerou, o carro dele passou, assim, a viga, a guia de rua, passou exatamente no meio das rodas do carro dele. Quebrou ali o para-barro e tal, mas o carro passou exatamente. E ele diz assim, naquela hora eu lembrei da intercessão da igreja. Há um livramento aqui.
Há um livramento aqui. Irmãos, eu estou ministrando uma palavra que pode fazer uma diferença muito grande na sua vida, porque se você acreditar, entra em intercessão por sua casa, Deus vai operar algo tremendo. Só falta alguém que acredita. Eu acredito nisso, pastor. Eu acredito que se eu apelar aos céus, eu acredito que se eu me colocar e eu vou ficar orando, e eu sei que eu vou ver algo, eu vou ver um romper, algo vai ser quebrado. Eu acredito nisso, eu vou interceder. Senhor, se faltar 10, Senhor, mas se isso, Senhor, mas e aquilo, Senhor, Deus vai interferir. Deus vai mudar. Não importa o que você esteja passando. Tem acidentes que acontecem, mas Deus continua sendo Deus. Ele está no céu. Algo vai acontecer. Deus cuida de tudo. Deus põe a mão. Ele cuida de tudo. Você crê nisso, irmão? Por último, Hebreus 10, 36. Você pode abrir. Eu vou falar uma palavra que, assim, irmãos, eu tenho visto nesses últimos dias, assim, esses últimos anos na igreja, pessoas que não conseguem, irmãos, perseverar. Sabe, assim, as coisas. Acabei de contar um problema que eu passei, né? Você deve ter ficado chocado. Esses dias eu falei que fui ao banheiro, teve gente que fez assim, uau! E a pessoa acha que o pastor não vai ao banheiro. A pessoa deve falar assim, nossa, mas como assim? E não adianta você olhar para mim e falar assim, então o pastor está em pecado. Todo mundo, irmãos, isso acontece sobre todos. E vou dizer a você, não foi pior, porque alguém estava orando por mim. Porque uma das pessoas caiu de frente para o meu carro. Assim, se der um passo, se o carro anda mais um pouco, eu pegava a pessoa. Quando eu fui acompanhar a polícia, eu fui, depois de todo o socorro, depois de tudo, que eu entrei no carro, o freio de mão estava assim, ó. Eu acho que eu puxei o freio, quase fiquei com o freio de mão na mão assim. O carro parou. A mulher falou assim, eu pensei que era um ônibus. Não, era o meu carro mesmo. Então você vê assim, há um agir, eu creio nisso. Irmãos, eu acredito, Deus pode mudar todas as coisas. Deus pode da tristeza fazer brotar uma alegria. Essa semana um amigo me ligou, não é daqui da cidade, um amigo ligou, falou, Vanderlei, fiquei sabendo que você passou por um acidente. Eu falei, não, eu causei o acidente. Não vi, eu estava na faixa, a pessoa pisou na faixa com sombrinha, só vi a sombrinha voando. Não vi nem no que eu bati, porque eu já estava ali na faixa e pá, aconteceu. E aí contei toda a história e falei, o problema é o cara da funilaria. Eu vou ter que deixar o carro lá, dou dinheiro para ele, né, e tal. Aí a pessoa falou assim, você quer que eu pague isso para você? Olha lá, amém, você viu? Melhor funileiro de Guaratinguetá. E eu falei assim, não. Eu agradeço muito o seu amor, o seu carinho pela minha vida, mas eu creio que vai dar tudo certo. Deus está fazendo algo. Deus está fazendo algo. Eu estou falando isso para você porque isso não pode, irmãos, mudar nada. Pelo contrário, dá glória a Deus. Deus vai fazer algo tremendo.
Eu estou abrindo meu coração, contando problemas. Você falou, pastor, mas porque no meio dos problemas até, se você acredita, Deus vai trazer uma vitória sobre a sua vida. Então continua, persevera, continua lutando, não desiste, não cede, não retrocede, não muda, não há o que eu possa fazer como pastor, liderando sobre a sua vida, se você falar para mim, pastor, eu desisto. Eu contei aqui já a igreja, nós fomos orar por um homem com câncer, e nós estávamos debaixo de um mover de Deus de cura tão grande, um homem tinha sido curado de AIDS, um pulmão dele totalmente já perdido e o outro parcialmente, e houve um agir de Deus, quando ele tirou e mostrou limpo, curado, foi algo assim fantástico. Lembra do Walter? Doloroso, só falava isso, lembra? Estivador, teve AIDS, Deus curou. E aí ouvimos falar de um homem com câncer em Cunha, e nós vamos lá, queria oração. Quando nós chegamos na porta, era uma fazenda, a mulher nos recebeu na porta, e ela falou assim: por favor, deixa meu marido morrer em paz. E ele morreu. Só falta você acreditar. E se você realmente acredita, persevera. Hoje, amanhã e depois de amanhã. Mas fato é, você verá a bondade de Deus nessa terra. Você verá, Deus não falha. Ele cura. Ele entra com a providência, Ele responde a um tempo certo. Você fica lá, espera mais, chora, não tem problema chorar, mas o choro na sua vida tem prazo de duração, dura só um tempo, depois virá uma alegria de Deus sobre a sua vida. Há uma promessa, persevera. E se você chorar, diga aos outros: me dá um tempo, eu estou chorando, mas daqui a pouco você verá a minha alegria. Persevera. Essa mulher no livro disse, chorando, eu orei por ela 20 anos. E sabe por que eu estou chorando? Eu estou chorando porque várias vezes eu quis desistir de orar por ela. Essa era a tristeza dela naquele momento. Quantas vezes passou na minha cabeça desistir, achando que não ia mais acontecer. E hoje eu estou vendo ela se batizar, consolidando a morte e a ressurreição em Cristo Jesus, de alguém por quem eu orei 20 anos. Persevera. Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. A palavra perseverar aqui é usada para longa duração. Longa duração. Um dia eu falava tanto isso e ainda falo, mas um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, quando eu entrei na Carisma e eu ouvi o senhor falar aquilo, eu peguei aquela palavra para mim, e eu sei que eu vou ver isso. Eu falei assim: seus filhos vão casar na igreja, você verá os seus filhos entrando dentro da igreja, irão casar aqui dentro da igreja, não vai ser errado, não vão viver errado, eles vão viver melhor de Deus para as suas vidas. Você vai ver seus filhos sendo batizados. Persevera. Talvez agora você fale: o que está acontecendo?
O justo viverá para ver os filhos dos seus filhos. E você verá como Deus foi bom com a sua casa. Persevera. Eu e a minha casa. Persevera. Paga o preço. Paga o preço. Espera mais um pouco. E amanhã vai ser o seu testemunho que nós vamos contar. Crê nisso? A palavra perseverar quer dizer, demore um pouco mais. Eu termino contando para você uma história de uma mulher que todo ano, ela chorava. O desejo maior do coração dela era ter um filho. Ter um filho. Um ano que ela foi ao templo, ela entrou e ela fez uma coisa que não era comum. Não era comum. Todo mundo entrava no templo, fazia uma oração rápida e saía. Mas a Bíblia diz que aquela mulher entrou e ficou falando, mas não saía som. Quem viu falou assim: ela só pode estar bêbada, porque o jeito que ela está fazendo, ela está gesticulando e falando e falando e falando, e ela não para de falar. E ela... Aí ela vira e fala assim: por favor, não pense que eu estou bêbada. Eu estou derramando a minha vida perante o Senhor. Passa um tempo, ela volta no mesmo lugar, a mesma pessoa está lá, e ela fala assim, segurando a mão de uma criança, ela fala assim: por esse menino orava eu naquele dia, por esse menino perseverava eu, por isso que você me viu ficar orando, demorando, porque eu sei que tenho crido, e Ele é poderoso para fazer. Você crê nisso? Só falta você acreditar. Como pai, como mãe, eu entendi quando a mãe falou para mim: pastor, nós não íamos vir hoje, porque ela está com uma febre muito alta. Mas ela falou: vamos à igreja, eu vou pedir para orar por mim. E foi tão legal, porque a igreja levantou um clamor, uma apelação ao céu. Aquela criança dormiu, e quando ela acordou, ela não tinha mais febre, e hoje estava aqui dançando. Deus pode. Deus pode. Amém? Vamos ficar de pé? Queria ter um tempo de orar. Fica de pé, primeiro fica de pé, depois nós vamos